Bom, nosso boa noite a todos, né? Boa noite. Aos encarnados e aos desencarnados que aqui se encontram. Sim. Com certeza nós temos também irmãos espirituais aqui que já também estão estudando com a gente, né? E também alguns que veio também para nos ajudar nas explicações, né? Nas nossas intuições. Já fizemos a prece, já lemos o livro Fonte Viva e agora a gente vai começar os nossos estudos, né? Nós estamos estudando sobre esse livrinho, esse pequeno livro, né? Mas muito importante, que é o Fundamento da Doutrina Espírita. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Fundamento da Doutrina Espírita. É uma obra de José Benevides Cavalcante. Muito importante para quem está em iniciação, né, na doutrina espírita, no espiritismo. E eu vou começar lendo aqui, aí nós vamos dividir a leitura. Tá? A hora que eu parar, o Ricardo continua, a hora que o Ricardo parar, o Cleito continua. Então, mais ou menos uma basinha aqui. Aí dá uma paradinha e você continua, tá? Ah, tá. Até a página 17. Eu vou ler tudo, né? Vamos ler essa parte que está falando sobre o livro, exatamente sobre essa obra. Fundamentos da Doutrina Espírita, página 13. Este livro. Em 1981, elaboramos um folheto intitulado Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita, para sua utilização no Centro Espírita Caminho de Damasco de Garça, porque encontrávamos muita dificuldade de introduzir qualquer recém-chegado nas atividades do centro, sem o mínimo de informação a respeito da doutrina. Não obstante as obras básicas, sempre percebemos que a maioria das pessoas não tinha disposição para a leitura de O Livro dos Espíritos e outra obra mais consistente de Allan Kardec, e nem mesmo para participar e acompanhar algum grupo de estudo do próprio centro. Quando um recém-chegado nos solicitava falássemos sobre o Espiritismo, tínhamos tanto a dizer, mas sentimos que faltava uma metodologia simples e adequada, prática e direta, inclusive para responder perguntas e atender aos anseios de cada consulente, ávido de informações naquele momento. O referido opúsculo, que podia ser lido no espaço de 10 a 15 minutos, conforme o ritmo de cada um, era uma forma despretensiosa de se conduzir em breve tempo às obras de Kardec, abrindo ao pretendente a primeira porta de contato com as ideias e o ideal espírita. Caso não viesse a se interessar pelo espiritismo, mesmo que não lesse mais nada, pelo menos já teria algumas informações básicas sobre a doutrina e uma pequenina semente estaria lançada no terreno de suas indagações sobre a vida. Surpreendeu-nos, contudo, o fato de esse material passar a ser aproveitado por outras casas espíritas, expandindo-se gradativamente. Graças à oportuna e competente participação do companheiro Hélio Romano, de Cambará, Paraná, um dos maiores divulgadores de mensagens espíritas, que logo providenciou uma versão do folheto para o espanhol, espalhando-o imediatamente pelo mundo. A verdade é que a iniciação hoje tem traduções em vários idiomas, até mesmo em japonês, e inúmeros são os grupos que reproduzem e ou utilizam nos seus trabalhos. Mas talvez a maior dificuldade da divulgação espírita encontre-se justamente em conseguir do público leigo a assimilação de seu corpo doutrinário como um todo, na compreensão de um contexto maior em que se atua a doutrina. Pode seguir. Considerando o espírito místico de nosso povo e as tradições religiosas que aqui sempre imperaram, geralmente o caminho que a pessoa percorre até chegar a uma visão mais ampla do espiritismo é cheio de tortuosidades e crendices, comprometendo em muito o seu ritmo de aprendizagem e o seu próprio desempenho na vivência doutrinária. Pouquíssimos chegam destituídos dessa visão mística que traz da doutrina, e a maioria as conserva por muito tempo, comprometendo
muitas vezes a pureza doutrinária quando assume papéis e cargos no centro. Sentimos sempre a dificuldade de atender ao grande público, culturalmente heterogêneo, que chega à casa espírita e gostaríamos, no momento oportuno, colocar nas mãos daqueles que têm uma cultura média, os bem alfabetizados, uma leitura simples e crítica, mais fundamentada e condizente com o pensamento moderno, para que percebam que a doutrina espírita tem um papel importantíssimo no direcionamento do pensamento humano para as conquistas orvidoras da humanidade. Particularmente no campo ético-moral, assim que queiramos um material mais consistente, mais questionador, mais filosófico e religioso, como percebemos pelo pensamento racional de Kardec, principalmente no primeiro capítulo de A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, que por sinal foi um dos seus últimos e mais vigorosos escritos. Vai continuar aí, Francisco? Desse anseio saiu esse livro, Fundamentos da Doutrina Espírita, que tem por objetivo ajudar o leitor a entender o que é o Espiritismo de uma maneira acessível, mas sem a tola pretensão de esgotar o assunto, porque o conhecimento espírita é vasto e interminável. Esta obra pretende remeter o leitor mais interessado, como você, às obras básicas e fundamentais da doutrina espírita, que são as obras de Allan Kardec, escritas no meado do século XIX, e que, embora vazadas na linguagem e nos conhecimentos da época, são profundamente marcados por uma visão larga e profunda da vida em que se projeta cada vez mais promissora para o futuro. Continue, Carmen. Assim, este livro despretensioso será indicado para as pessoas que estão buscando o Espiritismo, ávidas de conhecer e que se trata dessa doutrina, qual a sua visão do homem e do mundo, o que realiza, o que pretende da humanidade, como pode ajudá-la a caminhar melhor no novo milênio que se inicia. Será também de muita utilidade para dirigentes de centro, mocidades, frequentadores de casas espíritas que queiram refletir sobre seus conhecimentos e, particularmente, para os companheiros, quando procurados por pessoas interessadas no conhecimento da doutrina, como roteiro para iniciarem seus estudos críticos e metódicos. O Espiritismo abrange um vasto campo de conhecimentos definidos pela doutrina espírita. Porém, seus princípios básicos e fundamentais estão ao alcance de todos, principalmente daqueles que estão enfrentando graves dilemas existenciais e buscam respostas consistentes e seguras para a vida. Seja qual for o seu problema, prezado leitor, se você veio ao Espiritismo em busca de solução, acredite que você encontrou o caminho certo. Agora é preciso começar a percorrê-lo. Para isso, comece reconhecendo a doutrina para saber onde você está pisando, para sentir a solidez do caminho. A partir daí, você verificará quais são suas verdadeiras necessidades. Leia, pergunte e discuta esta obra. Fique à vontade para concordar ou discordar das ideias aqui apresentadas. O Espiritismo não quer que ninguém o aceite por mero conformismo e, muito menos, por constrangimento. Muito bem. Muito interessante esse comentário, né, que é feito antes nessa obra. Muito bom. Ricardo, você quer começar comentando? Eu estava falando algumas coisas aqui sobre qual é a proposta desse livro, né? Então a gente tem comentado aqui que a gente já percorreu as obras básicas, né? E ali a gente vê que é um estudo constante, né? A gente vai estar sempre dando continuidade onde a gente parou, recomeçando e quantas vezes for necessário para que a gente vá adquirindo novas convicções até, né? As pessoas que começam a estudar a doutrina espírita através das obras vão vendo que nela realmente está um conteúdo de uma natureza inegável, né? Mas para isso a gente está sempre estudando. Agora, esse livro aqui, ele traz realmente, que ele fala aqui,
desenvolvido por essas pessoas aqui, 1931, 30 e poucos anos, né? 31 anos, que eles trouxeram essa obra aqui. Vai ser importante. 32 anos, né? Vai ser importante, porque, como ele fala aqui, por eu ter frequentado apenas uma casa espírita, de estudo, né? E não ter frequentado outras mais, eu não pude observar como acontecia esse tipo de estudos, né? Nós tivemos um método bem legal lá, aplicado na casa, né, Rodrigo? Nós estudamos lá, que as obras estavam sempre lá em cima da mesa, outras obras, né, se completando entre elas lá. E gostar de estudar, que é uma coisa, eu lembro que uma vez eu li, né, que o Chico falou que ele entrou na biblioteca, tinha muitos livros espíritas lá, ele falou assim, olha, que bom seria a gente pudesse pagar para as pessoas estudar aqui. Não ter, né, nem vender livro, nada, mas pagar para as pessoas poderem estudar. Porque ele via que ali, as pessoas estudando, compreendendo, tentando vivenciar aquilo, a humanidade se tornaria melhor. E realmente é isso, o caminho é esse, né? E ele fala, Se educar, né? Isso daqui é a filosofia que apresenta a doutrina espírita bem estudada, bem compreendida, né? Ou pelo menos ensaiando aquela vontade de se aprender um pouco, de praticar aquilo que a doutrina espírita traz, a humanidade realmente caminha mais segura, né? Então os grupos de estudo são importantes, qualquer metodologia de estudo que você aplique dentro de uma casa espírita, com pessoas que têm experiência, né? E outras pessoas que têm menos experiência, chegando para somar também, é de extrema importância. Isso daí dá uma base legal. E lembrando que ele falou uma coisa aqui, no último capítulo, que ele fala que encontrou o caminho, né? Acredite que você encontrou o caminho, agora é preciso começar a percorrê-lo, né? Ele fala, para isso comece conhecendo a doutrina espírita para saber onde você está pisando. Isso aqui me faz lembrar, mais uma vez, daquela menina que, com apenas 19 anos, perguntaram para ela o que era o espiritismo na vida dela. Ela fez uma comparação que era como se ela entrasse no quarto dela, sabendo que o quarto estava bagunçado e a luz estava apagada. Então ela sabia que tinha uma bagunça tremenda no quarto. Então ela acendendo a luz, a bagunça continuava. Mas agora ela sabia onde estava. Então aquela claridade para ela ajudou ela a ajudar. Então a doutrina espírita realmente é isso. Não basta você apenas acender aquela vontade de aprender, mas você tem que colocar a mão para ajustar aquilo que dá para ajustar, né? Então ela dá essa clareza para nós aí, só basta nós fazermos um mínimo de esforço de nos tornarmos receptíveis a ela. A proposta do livro é muito interessante. Muito interessante, muito bom. Agora nós vamos passar para o Sérgio, falar um pouquinho, né, Sérgio? Não tem muito Nós? falar, não. Tem muito não. Aquele simplesmente ele fez um pegado aqui, né? Para dizer que nós temos que entender o Espiritismo para poder passar ele para alguém. Né? Como que você vai entender? Só estudando, só lendo, só discutindo, procurando. É assim que você vai entender, né? Porque é muito bom você sair por aí, fazer caridade, um monte de coisa, mas também tem que saber o porquê que você está fazendo isso, né? Senão não adianta nada, né? É trocar 6 por meia dúzia. Agora que nós vamos realmente aprender daqui para frente, do capítulo 1 para frente. Por enquanto ele só fez uma análise e disse o que é esse livro. Com certeza. Bom. E aí, Cleito? É um tipo manual do que vamos encontrar no estudo, né? É um início explicativo de manual, né? E o Ricardo comentou de buscar esse estudo e se conhecendo e a prática, né? Então ele é muito vasto, ele não tem fim, né? A evolução é isso. Então ele vai nos caminhar explicando o que é o Espiritismo, como vivenciá-lo ele. E é um manual, né? De instrutivo que iremos encontrar para frente, né? Que os porquês, né? A espírita é muito ampla, então, e ela tem que ser estudada. Nós, um grupo, vai abrindo mais a nossa consciência, entendendo por que estamos aqui, o processo que passamos, né? Vamos ver mais para frente
várias situações. A sua. Muito bom. Então, esse livro, o nome do livro, né, o título do livro é muito importante, né? Fundamentos, né? Qualquer ideal, qualquer idealizador, né, de uma ideia, tem que se basear em fundamentos, né? Então, a doutrina espírita é baseada em fundamentos. Se nós entendermos o caráter dela, né, o tríplice aspecto dela, que é o tríplice aspecto dela, que é a origem, né, dos espíritos, a natureza dos espíritos e sua relação com o mundo corporal. E esse é o fundamento principal da doutrina espírita. Por quê? Primeiro temos que se reconhecer que nós somos espíritos. Depois nós temos que saber sobre a sua individualidade, né? E depois saber que os espíritos, eles se relacionam entre os outros, não só no mundo encarnado, mas os espíritos também desencarnados podem ter essa relação com o mundo corpóreo. E foi isso, né, que se descobriu ao longo dos tempos. Quando a mensagem do Consolador estava preparada, né, para chegar à Terra, para chegar até a humanidade, isso veio à tona. Isso aí já era fato, né? E nós percebemos que antigamente as mistificações, né, tudo quanto é tipo de crenças, né, de seitas, misticismo, dogma, de tudo quanto é natureza, assambarcava, né, a vida humana na Terra. Se acreditava em vários deuses, né? Se acreditava em Deus do trovão, Deus dos ventos, acreditava em... Então, o Espiritismo veio depois do pontapé inicial que foi dado pelo magnetismo. O Espiritismo pegou uma carona e viu que realmente essas energias, né, não vinham somente física das pessoas, tinham uma outra energia, e essa energia simplesmente era o plano espiritual que estava agindo sobre as pessoas. Aí descobriu-se depois, né, que as pessoas tinham mediunidade, que as pessoas tinham dons, aptidões, né, faculdades, que as pessoas não teriam, muitos, né, que teria o magnetismo, teria somente o magnetismo, teria a capacidade de ceder o seu instrumento físico, né, para que os espíritos pudessem transmitir pensamentos, e eles, através da oratória, passassem essa mensagem dos espíritos. Foi o que aconteceu na organização da doutrina, né? Quando Allan Kardec, ele sentiu o real interesse mesmo pela doutrina espírita, ele aliou o magnetismo ao espiritismo. E aí ele viu que existia o método, né, de uso do magnetismo para curas, para um monte de terapias, né, mas que naquelas sessões de magnetismo também tinha espíritos ali. Tinha espíritos. E foi aonde que ele acabou se convencendo. Mas aí já é outro... Mas só para a gente sentir, né, a dificuldade que as casas espíritas têm quando chega uma pessoa nova na casa. Nós estamos com um grupo de 5, 6 anos estudando. Nesse meio apareceu para esse grupo mais 4, 5 participantes. E aí, o que a gente fez? A gente voltou tudo para trás? Não, né? A gente... Então é uma grande escolha. Escolha significa obstáculo, né? É o grande obstáculo que os grupos têm de saber se organizar e conduzir as reuniões com um grupo já existente com outras pessoas chegando. Então é por isso que muitas casas estão se colocando aí à disposição de fazer grupos, né, só de iniciação de espiritismo. As pessoas que estão chegando não participam de estudos que já estão em andamento, livros espíritos, dos médios, porque aí vai para aquele curso de iniciação de espiritismo, porque é o que exatamente fala aqui. Sim. As pessoas se vê de frente com o livro dos espíritos, elas chocam, porque são conhecimentos que, se você não tiver uma base, não conhecer esse tríplice aspecto, né, da origem do espírito, da natureza, da individualidade e da relação que eles podem ter com o mundo físico, é muito difícil a pessoa já de cara. Então, essa obra é exatamente para isso, para mostrar isso. E as casas realmente têm dificuldades. Nós percebemos pessoas chegando em casas espíritas, já indo direto para reuniões mediúnicas. Nós percebemos pessoas já participando de grupos que já estão na questão
789 do Livro dos Espíritos, e para trás. E para trás. Nós espíritas, eu até falei na palestra que eu fiz sábado, nós espíritas conhecemos o Espiritismo, ou passamos o Espiritismo para alguém depois de 1857. Mas o Espiritismo foi bem antes, começou em 1854. Na verdade. Na verdade começou bem antes, começou em 1848. O Senado de Hadesville. Aquilo ali que foi a chave para que começasse. O Senado das Irmãs Fox lá, né? Sim. Então, o Espiritismo não começou em 1857. O Espiritismo sempre existiu, em toda a época, todas as épocas, mas que ele começou a se notar a presença desses seres extracorpóreos na vida terrestre foi a partir de 1848, aquele fenômeno de Hadesville que praticamente o mundo inteiro comentou, né? Chocou o mundo aquilo ali. Mas, então, quando se chega pessoas novas para a doutrina, nós precisamos ter esse jogo de cintura para que a gente tenha cursos básicos, iniciação, indique, mesmo que elas continuem estudando as obras, que a gente dê um livrinho desse, estudar em casa. Olha, você pode até assistir as reuniões, mas que você estude essa obra aqui. Básica, recomendo estudar o que é o Espiritismo, que o próprio Kardec recomenda, que se comece pelo que é Espiritismo, para depois passar o Livro dos Espíritos, porque o que é Espiritismo dá um caráter geral, né, da doutrina, né? A gente já estudou isso, já sabe o que é isso. Sim. E depois você vai para o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Revista Espírita e assim por diante. Mas ainda bem que está se acontecendo isso em várias casas, a gente percebe isso no movimento espírita, está tendo vários cursos de ESE, tudo sistematizado, está tendo... Isso é importante, porque já para os grupos adultos, né, nós temos um problema muito sério nas casas espíritas, acho que todos vocês vão concordar comigo, os jovens, as crianças na casa espírita. Cadê as crianças, né? Cadê os pais, cadê as mães levando as crianças nas reuniões para a evangelização? Então, como nós estamos tendo também essa grande dificuldade das crianças, né, irem para as evangelizações, não é todas as casas, mas tem muitas casas que não conseguem ter grupo de estudo de criança. Seria muito importante, né? Pegar essas bases já desde criança. Mas como nós não estamos tendo criança, pelo menos as pessoas que estão se interessando agora, vindo para a doutrina, é importante que a gente tenha que a gente tire esse medo, né? Tire esse enigma de achar que a pessoa vai se assustar com o conhecimento. Quem daqui não participou de reunião mediúnica, e reunião mediúnica e reunião de estudo da doutrina, na trajetória nossa, na casa espírita, acho que todos nós já tivemos experiência disso. De pessoas que chegaram e ficaram meio flutuando ali, e não voltaram mais. Então esse é o cuidado que a gente tem. Esse livro aqui, ele abre falando disso, exatamente isso. Os fundamentos, né? Tudo que a gente estuda hoje é fundamentos. E eu achei assim, bem bacana, bem interessante esse estudo. E se alguém quiser complementar mais alguma coisa, tem tempo. Fala mais um pouquinho, Ricardo. Não, tá certo, é isso mesmo. Doses homeopáticas, né? Bem de forma gradativa. Mas o interesse, na verdade, pelos estudos, né? Na sua parte filosófica, nem ele fala aqui, né? Eu sinceramente gostaria até que vocês comentassem isso daqui, porque ele fala assim: queríamos um material mais consistente, mais questionador, mais filosófico que religioso, né? Porque o conceito de religião a gente já sabe qual é, né? Mas não sabemos o que as pessoas que chegam no centro espírita estão esperando desse conceito religioso, né? Porque muitos, igual nós, viemos de outros conceitos religiosos, né? Então aí você começa a quebrar uns paradigmas, né? Você começa a sair de um conceito que te prende aquilo ali, te falando, olha, é isso daqui para você. E aqui liberta. Né? E aqui no Espiritismo você encontra um horizonte totalmente diferente para ser desbravado aí. Inclusive, muitas pessoas falam que o Espiritismo é uma doutrina calma, serena, quieta e tímida. Pelo contrário, a doutrina espírita no estudo, ela te causa uma revolução tremenda dentro de você. Se a gente soubesse realmente o que a pessoa que começa a abraçar e começa a gostar desses estudos, o que causa dentro dela é uma revolução fortíssima, porque ela te pega e te vira de uma vez, praticamente. Somente tudo que você já estudou, lógico, qualquer parte da ciência ela é interessante ser estudada,
a física, a química, a própria literatura, né? No contexto geral, a parte de biologia, tudo que ciência, tudo que você estudar é interessante. Comportamento humano, tudo isso é interessante. Mas a doutrina espírita, ela pega tudo isso que traz para você. Pode reparar que tudo que você vê nessas outras ciências aí tradicionais, né? O espiritismo traz para você. Aí você fala, mas e as outras ciências novas que se apresentaram aí? Né? Uma ciência quântica, por exemplo, o espiritismo também fala também. Fica tranquilo, você vai encontrar aqui. No começo, que você falou, você falou dos jovens, né? Nós também estamos numa infância, né? Nós estamos numa infância. Diante da doutrina espírita, nós estamos numa infância ainda de conhecimento. Mas nós já saímos os primeiros passos, né? Então, eu espero também que logo as pessoas comecem a divulgar mais, os próprios pais levando para os seus filhos esses exemplos, né? Então é isso. Devagarzinho a gente chega lá. Eu sempre falava assim que as pessoas começavam sendo bombardeadas pelos romances espíritas, né? Então, quem que não leu um romance espírita? Muitas pessoas vieram pelo espiritismo através daqueles romances, né? Mas aí chegando aqui já encontra uma outra. O romance ainda é muito importante que as pessoas cheguem, mas se recomenda, né, que se leia primeiramente as obras básicas, porque existem alguns fatores, né, nos romances, algumas circunstâncias no romance, que se você não tiver o conhecimento espírita, você flutua também, você se perde. Sim. E aí é onde a gente vai procurar explicações para alguns fatos que talvez mais confundem a gente do que dá certeza. Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o próprio Allan Kardec, quando começaram a falar para ele sobre os fenômenos espíritas, sobre a dança das mesas, que ele começou a conversar com alguns, né, com alguns experimentadores da época, no começo ele ficou com muito mais dúvida do que com certeza. Por isso que é interessante a doutrina, porque ela faz a pessoa ter dúvida, ter receio, ela cria algumas fantasias na cabeça da pessoa, mas a pessoa acaba se interessando em buscar. Peraí, não é mesmo? É a mesma coisa que você vê um tambor fechado mexendo lá dentro. Se tem alguma coisa mexendo, viva lá dentro mexendo, você vai querer destampar. Você pode até ficar com medo, mas você vai querer saber o que tem lá dentro. Pega um tambor fechado e fecha ele para um animal, alguma coisa que se mexa lá dentro, vivo lá dentro. E põe num... Todo mundo vai ter medo, vai se assustar, mas todo mundo vai querer ver. Foi o que aconteceu com Allan Kardec. Allan Kardec, você falou muito bem, nossa, você colocou perfeito essa revolução que dá na gente estudando a doutrina espírita. Parece que é tudo calmo, mas não é calmo. Você vira um terremoto dentro de você. Foi o que aconteceu com Kardec. Quando ele não era médium, né? Ele era simplesmente um espírito de observação, de questionamento, bem rígido mesmo, bem rigoroso, né? E aquilo atendeu os anseios dele. Aqueles fenômenos que ele não acreditava no começo, começou a atender os anseios dele. Puxa vida, se eu sou um pedagogo, se eu estudei nos maiores institutos didáticos, né? Se eu se tornei um pedagogo, um professor, ele revolucionou o estudo na França. Método de ensino, ele revolucionou. Puxa vida, você acha que ele não ia ter curiosidade para mexer no tambor e ver o que tinha lá dentro? Aí foi aí que... Então, falou muito bem. A gente estuda a doutrina espírita, ela faz uma reviravolta dentro de nós. Aí a gente começa a ver, puxa vida, por isso que muitas vezes recuam. Porque começa a mexer lá profundamente em você. Puxa vida, você vai errando, sabendo, tendo certeza que você está errando, né? Mas sabendo, né? Como que é difícil, né? É por isso que a doutrina espírita ela ainda não é para muitas mentes, não. Não é para mentes que mesmo sabendo das suas imperfeições, querem lutar para corrigir. E aí, Sérgio? Eu acho que, no momento, quem chega na doutrina espírita, ele já está preparado para isso. Sim. Ele já tem alguma coisa do passado para isso, né? Só falta aquela... Dentro da doutrina espírita, uma grande parte, né, são pessoas cultas. Sim. Grande parte, um grande percentual são de nível superior dentro da doutrina espírita. Você entendeu? Então, a gente que fica se preocupando, né, em querer trazer mais pessoas aqui para dentro, isso é muito bom. Isso é muito bom que se traga, né? Mas também nós temos que entender
que nós temos nossa cabeça e a pessoa tem a cabeça dela, né? Não adianta você querer forçar. Eu, particularmente, eu não gosto quando alguém chega e começa a me forçar muita coisa, não. Né? O Maionese, um bom observador disso, que ele me viu lá no caixa do mercado, né, querendo me forçar, né? Não adianta, não adianta. Então eu acho que quem está aqui, nós temos, claro, né? Temos que se preocupar, temos que trazer, né? Mas nós temos que entender que quem chegou até aqui, como nós chegamos até aqui, nós não podemos ter um estudo avançadíssimo, mas grande parte de quem está aqui dentro da doutrina tem. Então é mais lógico, a coisa é mais lógica. Né? Deixa-se de pensar nisso, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo. Não, é isso. Vai desnudando as crenças. É justamente, é isso aí. As crenças que foi... Tudo isso aqui que os camaradinhas fazem aqui, é muito bom para, né, te abrir a cabeça. Mas quem chega na doutrina, ele quer ver um show. Né? É pronto. O espetáculo. Ele quer ver o espetáculo. E quando você chega a alguma casa, que você vai a algum lugar, você quer ver o espetáculo. Né? Então ele vem, ele quer ver a mesa mediúnica. Eu sou completamente contra. Ali no Nivaldo eu era completamente contra isso, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha que dar um pouco a mão a torcer. Tinha que despertar. Porque a pessoa se despertava ali, né? O modo como era feito depois que era questionável, mas até ali ia. Até ali ia, né? Então é que nem você começa uma reunião, faz um estudo do Livro dos Espíritos, tá? Que nem você falou. Então, questão 500 e pouco, aparece um cidadão aqui. E agora? Deixa ele, senta ele aí, deixa ele aí. Fala, filho, você vai te embaraçar um pouco aqui, né? O que fazer? Nós vamos te atrapalhar um pouco a cabeça, mas você vai tocando, qualquer coisa, você pergunta. Na minha opinião, eu acho que tem que ser assim. Eu sei que tem pessoas que não concordam com como eu penso, né? Porque eu acho que se você der esse livro para mim, quando eu iniciei na doutrina para ler, eu não ia ler nunca. Não, em casa eu não ia ler nunca. Nunca li. Eu lia dentro da casa espírita. Talvez, Sérgio, seja por esse motivo que as casas estão agora, muitas casas que eu conheço, estão fazendo grupos separados só para iniciantes. Justamente. Mas você tem que deixar ele participar da reunião. Mas também participar da iniciante. Depois você indica aquela. Se você perceber que ele realmente está... Né? Está interessado ou está mais atrapalhado do que eu, então você indica. Você não pode realmente parar uma reunião, voltar para trás, porque chegou gente nova. Ele vai participar, mas que se recomende, né? Que leia, que se tiver uma oportunidade de participar de um grupo de iniciação, é muito importante. Porque a gente tem que vencer as pessoas pelo cansaço. É a única coisa que você faz. É como você só aprende pagando e enfiando a mão no bolso. Né? Então tem que ser pelo cansaço. A gente até brinca, né? Se eu tenho espírito fosse exigido para arrumar emprego, todo mundo, as casas precisam lutar. Mas você tem que deixar. Eu sou a favor. O nego está aqui, nós estamos aqui, estamos lendo. De repente aparece uma pessoa aqui, senta aí. Senta aí, filho. O que pode acontecer, você está meio perdido, você pergunta. Então, mas que nem nós estava falando aqui, você mesmo falou no começo. Se essa pessoa talvez chega sem embaraço nenhum, mas talvez ele traz uma bagagem espiritual que ele pode em partida ele já começar. Valdeci, eu já me surpreendi com tanta gente aqui dentro. Com tanta gente, você nem faz ideia. Você olha você não dá nada pela pessoa. E o cara. Você estava faltando ele sentar em volta de uma mesa. Quando ele começa quando ele começa a abrir a boca, aí a coisa flui. Não, mas é válido. Tudo é válido. Primeiro porque tem a intervenção espiritual ali. Né? Tem, assim como tem diversas entidades aqui, que eu já estou saindo faz tempo, que dá uma abrição de boca, dá um monte de coisa, né? São entidades que estão aqui. Não tão elevadas, mas estão aqui. Estão aprendendo, estão ouvindo. Né? E muitas das vezes você é intuído a fazer uma pergunta que você não tinha nem... Mas não é sua pergunta, é deles. É a pergunta deles. Isso acontece muito, né? Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa está falando uma coisa, pô, mas Valdeci falando uma besteira dessa. Não, ele não está falando. Ele não está falando. A pergunta não foi ele que formulou. Está filtrando o pensamento. Justamente. Mas eu acho que tem que ser assim. A casa espírita tem que ser o que sempre foi. Você inventa muito. Essa questão de jovem... Pai, eu conheço muita casa de espírito e realmente para molecadinha é complicado. É complicado. Não é muito atrativo para eles, né? Não, nada. Não é nada atrativo. No mundo atual, no mundo de informática de hoje, não é nada atrativo. Era moderna, né? Que é bem resumido. Talvez o motivo, talvez a hora dele seja mais para frente. O Allan Kardec começou na doutrina com quantos anos? 65. Então, filho.
já era um velhão, já estava na hora de ir para o INSS, já estava aposentado. É que era um Na despertar. verdade, 60 anos, né? Porque ele faleceu em 69. Se ele começou a se interessar em 1854, foi a primeira conversa com ele, com o magnetizador, depois que ele foi. Ele faleceu O em tempo 69. que ele ficou foi Faleceu curtíssimo, dia uns 15 anos. desencarnou 30 de março de É, 1969. uns 15 anos. Foi 30 de curto. março, 31. 30 de março de Na verdade, eu não sei 1969. correto. De 54 para 59, quanto que dá? Para 69. Dá 14 anos. Então foi esse Falei, tempo de que ele... de 14 a espaço, 15 espaço. anos que foi o que ele necessitou. O que ele necessitou. O antes não era para ele ter chegado aqui. Né? Assim como tem pessoas que chegam aqui, vêm de outras doutrinas, de outras seitas, de não sei o que lá, outra religião aí, né? É o momento dele. Muitas vezes ele vem aqui interessado, mas não é o momento desse, o momento do outro. Então a gente fica, mas porque você tem que ver, que não sei o que, você vê que cara, não, deixa ele. Cada um vai. Cada um, né? filho. Você sabe onde dói o teu Por pé. exemplo, a função nossa, É. a função de quem está liderando o movimento, quem está à frente do movimento, é dar oportunidade. Justamente. Mas a gente vai não abraçar pode que aqueles tava... que querem e aqueles que estão em Eu condições sei de que querer. você gostaria que todo mundo fosse espírita. Eu sei disso. Pelo que eu te conheço, eu sei. Mas você tem que entender que não é assim. Não é assim. Não é assim. Uma Muitas vezes, se a pessoa começar a ficar insistindo muito, que nem eu estava te falando, você vai fazer ele embora do que ficar. O cara fala, pô, mas vai descer no mala, né? Deixa eu quieto aqui, né? Uma coisa interessante também, Amadurecer. lógico, é uma comparação meio distante, assim, mas quando você fala de fundamentos, eu estava conversando com um amigo meu esses dias falando sobre futebol, né? Que sempre está comentando, a gente gosta do esporte, né? E você vê que quando você vai treinar numa escola de futebol, você treina fundamentos, né? Cobrança de escanteio, cobrança de falta, né? Saída de... Tudo isso você tem, são fundamentos dentro do futebol. E a gente vê hoje que a gente vê times de futebol jogando, os caras não conseguem bater uma falta. Mas você fala, caramba, peraí, mas não é um fundamento tão importante, né? Nós não tivemos grandes batedores de falta. É que hoje não se treina mais com esse fundamento. Não se prepara para isso, né? No espiritismo, lógico, a comparação não é uma comparação legítima, mas esses fundamentos que se aprende dentro da casa espírita, que nem eu falo, quando eu comecei a estudar, eu já vim estudando as obras e já me identifiquei logo de cara, porque parecia que aquilo ali era, né, Sim, era aquilo ali que a gente queria mesmo. Né? É o teu momento. Então foi aquele despertar. Então, assim, nada mais era uma coisa muito fora, graças a Deus a gente conseguiu assimilar bem. Mas esses fundamentos, eles vão estar sempre sendo exigidos, principalmente no grupo de estudo, né? Como você falou, você tem a tríade, né, meu? Que você tem lá o aspecto científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, né? Qual desses que chama mais atenção? Qual desses que te aguça mais, né? O que faz você mais... tem pessoas que gostam de falar da reencarnação. A reencarnação. Tem pessoas que gostam de falar da pluralidade dos mundos. Então, se você pegar essas pessoas que têm esse interesse e também você deixar ela livre com obras direcionadas para aquilo ali, é legal também, né? Você está fomentando já uma coisa que a pessoa já tem uma inclinação. Para você ver que isso aqui ele fez uma introdução, falou sobre o livro. Agora vai começar. Tá? Então, só vou ler um pedacinho, que não é de hoje, é da semana que vem, para você entender como que funciona a coisa. Ele diz aqui, ninguém em sã consciência faz alguma coisa na vida sem um objetivo. Você tem que ter objetivo. Né? Por isso, geralmente, todos estamos vivendo o dia a dia na busca de metas que consideramos importantes para nós, para a nossa família ou para a comunidade que nos acolhe. É isso que é o espiritismo. É isso que é. Agora, você tem que pensar que dentro da doutrina espírita, você tem que preocupar primeiro com você. Primeiro. Para depois você se preocupar com o outro. Primeiro com você. Tem que estar bem, tá né? se Porque abandonando. você está aqui em evolução. Agora, se você tenta evoluir o outro evolui, você fica para trás. Isso não é uma coisa fora a Não parte. é legal um negócio Você desse, não né? consegue. Você tem que se evoluir. Depois que você estiver evoluindo, você pode puxar alguém. Agora, puxar alguém, o nego vai e você fica, legal, hein? Bater palma pra você. Fala, você queimou uma existência, né? É duro, eu sei que é Verdade. complicado. Às vezes a gente fala alguma coisa, parece que choca, né? Mas eu vi um Mas é a comentário realidade. hoje que eu estava ouvindo. É a não sei. realidade, velho.
acho que foi a Rádio Mundial, né? Que distanciou, as religiões fez muito isso. Deus está em cima. Acima do quê? Já distanciou de alguma coisa. Ele está em você, não está longe de você. Então, te deixou longe, parece que é impossível. Mas todas as religiões Ele não usam é assim. isso, né? Ele Todas está na elas. gente, Todas a elas. gente. O que você vibrar, né? Então sai de você e volta para você. Mas não está acima, tá? Nada disso. E é a realidade mesmo. Criam mitos, criam dogmas, um monte de coisa que afasta, né? Aprisiona, cria. Algema, né? Como é que eu É falo? difícil, é difícil. Crenças limitantes, que limita, né? E pensamento não tem limite. Mas é interessante, gente, né? Hoje eu estava na praça, na hora do meu almoço, peguei a revista lá, tem duas na minha bolsa lá, carrego quando eu vou, eu lembro essa revista. Eu estava lendo lá sobre a caridade, né? Do apóstolo lá do Paulo, que ele escreveu lá para o pessoal da Ásia lá, né? Tentando atingir aqueles cristãos que estavam lá, né? Então, na hora me veio uma reflexão, parece até um pouco de utopia, mas assim, se você tivesse uma religião que tivesse assim, ó, os 2 primeiros mandamentos que Jesus, né, direcionou, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá Entra naquilo que você falou. É. Amar a ti mesmo. Então, assim, amar ao Começa próximo por como a ti você. mesmo. Se você tivesse, olha que ideia que abre esses 2 mandamentos, que segundo Cristo é os 2 mais importantes, né? Se você ama a Deus sobre todas as coisas, tá tranquilo. Vai respeitar o tempo de cada A um. natureza, tudo, a Sim. evolução, É. as épocas, né? E se você amar o próximo como a ti mesmo, gente, olha, já tá no negócio certo. Só essa base já seria uma base, né? Você falou, saber fazer a leitura, né, de que o tempo, é o que eu sempre comentei com gente muito ansioso, tinha primos que falavam, a vida não é do jeito que você pensa, do jeito que você quer, ela é do jeito que ela vem. Aí você tem que saber se adaptar a ela. Que não é do jeito que você pensa, do jeito que você quer. Nunca vai ser. Se não se Tem que se adaptar a ela, faça seu jeito. Porque você vai sempre estar desequilibrado, porque não adianta. Porque tudo tem seu tempo, né? E eu falo, não tenha pressa para essa evolução, porque você talvez vai antes do tempo não entendendo, respeitando as leis naturais, né? Eu estava vendo a atitude do meu primo ontem. Se a pista não dá para andar, não adianta você ficar costurando zigue-zague e xingando da frente. É uma tolice, vai, porque a pressa, a ansiedade, então desequilibra. Mas é o conceito de vida dele. Vai ser difícil mudar, mas é o conceito de vida dele. velho. Sim, não, mas a gente respeita, eu dou risada. Eu fico olhando tem assim, que dar fala, passa risada. por cima. Deixa quieto, só aí, desde que não me leve junto, pode bater. Não, né? mas que nem você falou, né, de dirigir aí que dá medo, né? Você tá na frente ali, mas não tá atrás dele. Então, tudo bem. Muito bom, então. Então, Ela traz deu para nós aprender um pouco hoje, né? Opa! Sempre Bom, dá, mesmo né? para começar Legal na esse próxima livro. semana. Na próxima semana, né? Sempre dá. Aí Vai já ser- vai começar a dar para entender bem A mesmo, proposta, né? A proposta. Abriu uma página Página 27. do Evangelho. Página 27 do Evangelho é do capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, exatamente sobre o Espiritismo. Sérgio, gostaria de ler, Sérgio? Não, tá uma briga aqui. Viu? Esse aqui nem a página, Michel. Rapaz, amarelo? eu também tô sentindo dificuldade para ler, hein? É? Daqui um tempo Pra eu dar vou ler. claridade. Não, esse amarelo aí Vai não entrar pro complicou grupo, olha. tudo, né? Eu vou ler. É aí, isso que não é nem Espiritismo. Evangelho, né? Muito bom. Eu vou ler, mas eu vou trocar de livro. Eu vou pegar o livro da página branca. Então, eu não vou falando aí, ó. Isso aqui, Não, pra realmente, quem tá é, sem não. óculos, É que né? esse livro ele é um livro Amarela, promocional, né? Ah, sim, as páginas são mais. É livro promocional. Você quer pegar esse? Não, pode Não, pegar pode esse ler, pode papel, ler aí, esse pode aqui. se ler aí. Pega esse que daqui. É o jornal. É, Eu me viro com esse a daqui. gente ouve. Pega esse aqui mesmo que eu me viro com esse, tá? Bom, vamos Tem nem falou. Aí Pode você ler. pega um mais Vamos fácil. trocar aqui. É 27 Se também. nós conseguirmos estudar tudo que tem de livro aqui, Eu tava diplomado, né? Mas é 27? 27. é nesse aqui eu não sei se é 27. É Não, 27. é esse Que mesmo. é? É o mesmo, né? É o mesmo. 27. Essa aqui é a página 27? Não é 29. Tem que ter um Aí grifo foi aqui. Espiritismo. Nossa, tá Tá ruim. bom. Ele vai falar porque ele tava discutindo aqui. É. Página 27. Foi Espiritismo. Aqui mesmo.
Não conseguiu achar? Ó, pega esse aqui. O Espiritismo. Então tá, não vim destruir a lei. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a resistência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. E nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essa relação que o Cristo faz alusão, em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. E ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, a obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Tá aí. Fechou bem, né? Deu para nós fechar com base naquilo que nós tínhamos estudado, né? Sim. Então agora a gente encerra, né, a parte dos estudos. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre a lição? Né? Fechou bem. Fechou muito bem, então agora a gente agradece por tudo que aconteceu para nós nessa reunião de hoje.